Então hoje nós vamos fazer os comentários do Evangelho da passagem de João, capítulo 4, versículo de 1 a 42. Essa passagem, ela fala de Jesus e a samaritana. Então é o seguinte: Jesus se encontrava na Judéia e começaram a surgir alguns comentários de que Jesus batizava mais do que João Batista, que era o ato de mergulhar na água para simbolizar a transformação do ser. Embora Jesus mesmo não batizasse ninguém, né? Quem fazia isso eram os seus apóstolos. Então Jesus ele resolve sair da Judéia e vai para a Galileia, em Israel. O que acontece é que o caminho que Jesus pegou não foi um caminho comum, foi um caminho diferente, porque ele poderia ter procurado o caminho mais fácil, mas ele preferiu passar por Samaria. E a distância, só para a gente ter uma noção, a distância da Judéia para a Galileia é de exatos 109 quilômetros. Samaria, ela fica quase na metade do caminho. Então, quando Jesus chegou em Samaria, especificamente num povoado de Sincar, que era o poço de Jacó, ele estava lá no poço. E aí chegou uma mulher samaritana. Então, Jesus ele se dirigiu à mulher e pediu a ela que lhe desse água para beber. Dai-me de beber. Então a mulher olha para Jesus e talvez seja pelos seus trajes, seja pela sua aparência, ela identifica facilmente de que Jesus é judeu. Então a mulher, ela fala com Jesus assim: como sendo tu um judeu, pede-me de beber? E aqui nós vamos abrir um parênteses para explicar algumas coisas, tá bom? Primeiramente, com a morte do rei Salomão, o rei de Israel, que foi o terceiro rei de Israel, ele era formado, ele era constituído por tribos. O que hoje no Brasil nós vamos chamar de estados, né? Ceará, Bahia, Pernambuco. Só que Israel tinha tribos. Só que com a morte do rei Salomão, essas 12 tribos, esse reino ele foi dividido. Ele foi dividido entre o reino do norte, que era o reino de Israel, que tinha como capital Samaria, e aí ficaram 10 tribos. Ficaram 10 tribos no reino do norte, que foi o reino de Israel, como capital Samaria. E 2 tribos ficaram divididas juntas no reino do sul, que tinha como capital Jerusalém, que era o reino de Judá. O que acontece é que com essa separação, como tudo que é separado fica frágil, né? Já dizia o próprio Jesus, um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir, fica frágil. Isoladamente, tudo considerado isoladamente fica frágil, né? Dr. Bezerra de Menezes dizia que solidários nós somos união, separados um dos outros nós somos apenas ponto de vista, né? Então, a união faz a força, digamos assim, no nosso linguajar popular. Então, com essa separação, os reinos ficaram frágeis. Então o reino de Israel ele foi dominado pelos assírios
e sofreu uma invasão de vários povos, de várias nações, e o reino de Judá foi dominado pelos babilônios. O que acontece é que existia uma rivalidade muito grande entre os samaritanos e os judeus. Em Israel, as 12 tribos, todos eram hebreus. Como no Brasil, todos são brasileiros, independente dos estados. Só que tinha o reino de Israel e tinha o reino de Judá, conforme nós já dissemos. O reino de Israel tinha como capital Samaria e o reino de Judá tinha como capital Jerusalém. Então os samaritanos, eles adotaram simplesmente os 5 primeiros livros de Moisés, que é o Pentateuco, dado como Torá, que é o Levítico, o Gênesis, o Número, o Deuteronômio e daqui a pouco eu digo o outro, né? Porque o caramelo aqui, meu cachorro, todo mundo que passa na rua, ele acha de latir, né? Então assim, o que aconteceu? Existia uma aversão muito grande entre os samaritanos e os judeus, de modo que era uma rixa muito grande que eles nem se falavam. Um não suportava o outro. Então, como um não suportava o outro, o que acontece? O que acontece é que os samaritanos, eles buscaram construir um templo para poder orar a Deus. E os judeus construíram outro em Jerusalém. Então daí a pergunta, para a gente poder entender o contexto da situação, de que, na verdade, a mulher samaritana, ela perguntou: como sendo tu um judeu, pede-me de beber? O que acontece é que Jesus olhou para a samaritana e aí ele falou o seguinte: se tu soubesses as graças de Deus e quem é o que te fala, certamente tu me darias de beber. Porque essa água que tu estás tirando agora, tu tornarás a ter sede. Mas da água que eu te der, se tornará em ti uma fonte viva e tu jamais terás sede. Então a mulher olhou para Jesus e disse: eu vejo, Senhor, que tu não tens com que tirar água. Como pode isso? Mas dai-me dessa água, Senhor, para que eu não tenha que voltar aqui para tirar água todos os dias para poder beber. Aqui, gente, é um dos pontos principais dessa passagem do Evangelho, que precisa da nossa atenção e da nossa reflexão. Porque, na verdade, vamos entender o seguinte: aquela mulher, ela estava naquele poço, tirando a água para suprir as suas necessidades materiais. Daquela água, ela iria fazer a comida, daquela água ela iria beber, daquela água ela iria lavar as coisas, ela iria lavar roupa. Então, era o necessário para suprir as suas necessidades materiais.
Só que Jesus ele mostra uma outra perspectiva. Ele vai falar de um outro tipo de necessidade, que não é material. Por isso ele afirmava: se eu te der da água para beber, se fará em ti uma fonte que jorrará em abundância, e jamais ela secará, e tu jamais tornarás a ter sede. Então Jesus está falando aqui das necessidades do espírito imortal. Porque é uma coisa que nós, infelizmente, nós esquecemos. Infelizmente, quase todos nós esquecemos. Nós somos espíritos. Espíritos imperfeitos em busca da evolução. E estamos ligados a um corpo de carne e osso. O que acontece é que a experiência no mundo material, ela não é tudo. Ela não constitui a nossa vida por completo. A vida material, ela é apenas uma fase no processo evolutivo do espírito imortal. Uma fase, diga-se de passagem, de muita importância. Segundo a questão 167 do Livro dos Espíritos, o objetivo da reencarnação é expiar e progredir. Sem isso, aonde estaria a justiça? Corrigir os erros cometidos em vidas passadas e progredir. Agora o que acontece é o seguinte, é que quando nós, espíritos imortais, estamos ligados ao corpo de carne e osso, nós temos necessidades materiais. Nós precisamos comer, porque se nós não comermos, nós nos sentiremos fracos. Nós precisamos vestir, porque não dá para sair nu no meio da rua, a gente vai preso. Então, a gente precisa de um mínimo possível para sobreviver, que é o necessário. Se tiver um lar onde reclinar a cabeça, melhor, para descansar, para não pegar sol, embora não seja aquele que nós gostaríamos de ter, mas que nos proporcione a possibilidade do descanso. Então, nós temos necessidades materiais. A vida no mundo material, ela é importantíssima para o espírito imortal. Porque é com as experiências do espírito reencarnado que nós, espíritos imortais, evoluímos, que nós nos aperfeiçoamos, que nós melhoramos. E eu vou dar um exemplo. O trabalho. O trabalho, geralmente alguém vai dizer assim, não, eu trabalho porque eu preciso. Lógico, você precisa para poder sobreviver, para se alimentar, para comprar sua roupa, para manter a sua família. Mas o trabalho, ele nos proporciona grandes oportunidades de evolução. Porque para começar, a gente tem um horário para chegar. Então precisa de disciplina. A gente tem tarefas a cumprir. Precisa organização. André Luiz. Seja bem-vindo, André Luiz. Precisa de organização. Para começar, a gente não trabalha só. A gente, de alguma maneira, de alguma forma, a gente tem contato com outras pessoas. E esse contato com essas pessoas que pensam diferentes, que sentem diferente da gente, que tem ideia diferente, que tem perspectivas e objetivos diferentes, nos possibilita desenvolvermos uma série de tesouros espirituais.
como por exemplo a compreensão, como por exemplo a tolerância, como por exemplo a paciência, como por exemplo a indulgência, como por exemplo a humildade, como por exemplo a simplicidade. Então todas as relações que nós temos com as pessoas, elas nos proporcionam isso. E são coisas fundamentais para a evolução do espírito. Então, para a gente poder ter uma noção da importância da reencarnação. Então, quando nós, espíritos imortais, estamos ligados ao corpo de carne e osso, nós temos necessidades materiais. Como já foi falado, uma delas, a alimentação. O que acontece é que nós, geralmente, esquecemos que somos espíritos. Às vezes, sequer a gente pensa nisso. E a gente passa a depositar na vida material todas as nossas energias para conquistar, para ter, para possuir, para gozar, para se deleitar. E aquilo passa a ser o sentido, muitas vezes, da vida. O que acontece, meus amigos, é que muitas vezes não, todas essas necessidades do corpo, elas suprem apenas o corpo. E nós não somos corpo. Nós somos espírito. Espírito em busca de evolução. Espírito imortal. Então, muitas vezes, não poucas as vezes, nós temos tudo de material. Não está nos faltando nada. Mas nós não estamos felizes. Nós não estamos bem. Nós não estamos em paz. Nós, muitas vezes, estamos nos sentindo vazio espiritualmente. E na busca de suprir esse vazio interior, nós começamos a tentar fugir dessa sensação de vazio existencial. E a gente busca essa fuga, seja no tabagismo, seja no alcoolismo, seja na droga, seja no sexo, seja na egolatria, comer demais. De alguma forma, a gente busca essa sensação de prazer. E outros fogem no consumismo. São fugas psicológicas que a gente tenta nessas coisas preencher o que não dá para preencher, que é o nosso íntimo, que é o nosso interior. Vou dar um exemplo, o consumismo. Então, no caso, o que acontece? A gente começa a comprar. E quando a gente compra uma coisa nova, como uma criança que tem um brinquedo novo, então ela fica muito satisfeita naquele momento, mas depois passa. Deixa aquele brinquedo de lado e continua a vida. Então você continua com a mesma necessidade íntima. E aí vai comprando constantemente e não supre essa necessidade, não preenche essa necessidade e nem vai preencher. Porque como Jesus já havia falado, o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. O que é da carne? As coisas materiais. O que é do espírito? As coisas espirituais. Então nós estamos vivendo para suprir, muitas vezes, exclusivamente as necessidades do corpo, esquecendo que nós temos necessidades da alma, que nós somos espíritos
imortais. Nós não estamos aqui na terra somente para suprir as necessidades orgânicas, para encher o estômago e para fazer sexo, por exemplo. Lógico que a gente reconhece que são condições importantíssimas para o ser humano. Mas nós somos espíritos. Nós temos necessidades além dessas. Além dessas. Porque muitas vezes, como já falamos, temos tudo, mas estamos vazios interiormente. Então, Jesus, quando ele se depara com a mulher samaritana no poço de Jacó, a mulher está ali para suprir a necessidade material dela. E Jesus lhe faz uma proposta. Agora, boa noite, Célia. Seja bem-vinda ao nosso comentário do Evangelho. Agora, para que ela volte-se para ela espiritualmente, porque ela é espírito. Daí Jesus dizer: da água que eu te der, jorrará em ti uma fonte abundante que jamais secará, e tu jamais voltarás a ter sede. Que seria, no caso, o alimento da alma, o alimento espiritual. Era isso que Jesus estava propondo àquela mulher. Porque, na verdade, como diz o Antigo Testamento, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, nós temos outras necessidades. E alguém pode perguntar assim: Léo, e como é que a gente vai preencher a alma? Muito simples demais. Saúde, dona Célia. Muito simples. Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, na realidade, refletindo nos ensinamentos de Jesus, também. Rezando, também. A oração, ela tem um poder imenso, conforme nós já falamos aqui em outras oportunidades. Mas ainda exige um pouco mais de nós. Jesus nos fala do amor ao próximo. Jesus nos fala de tratarmos as pessoas da forma que nós gostaríamos de ser tratados. Então, cada vez que quando a gente for se dirigir a alguém, quem quer que seja nosso familiar, seja nosso amigo, seja nosso vizinho, cada vez que nós formos nos dirigirmos a alguém, se nós pararmos para pensar e refletirmos nas palavras que nós vamos falar, se nós gostaríamos que essa pessoa nos falasse o que nós iremos falar, da forma que nós estamos falando, seria muito bom. Cada vez que nós fôssemos fazer alguma coisa a alguém, nós parássemos para pensar se nós gostaríamos que fosse feito conosco, seria excelente. Se quando a gente visse alguém passando por uma dificuldade, passando por um problema, sofrendo de alguma forma, e nós olhássemos para essa pessoa, e nós pensássemos de que nós já tivemos muitas dificuldades, de que nós já tivemos muitos problemas, e quando nós estávamos
com esses problemas, com essas dificuldades, quando nós estávamos sofrendo, tudo que nós queríamos era encontrar abrigo. Tudo que nós queríamos era encontrar esperança. Tudo que nós queríamos era encontrar alívio, era encontrar força, era encontrar fé. E se nós parássemos para pensar e agíssemos dessa forma para com todos aqueles que estão sofrendo, para com todos aqueles que estão passando por dificuldade, nós nos sentiríamos mais preenchidos espiritualmente. Nós nos sentiríamos mais plenos. Porque o alimento da alma é o amor. É o amor ao próximo. É a caridade. É o auxílio ao necessitado. Ao contrário do que muita gente pensa, não dá para ser feliz sozinho. Não dá. Nós precisamos das pessoas. Elas têm um papel importantíssimo no nosso processo evolutivo na nossa vida. Só para começo de história, se nós vivêssemos sozinhos, sem ninguém, não teria ninguém para nos escutar. Só para começo de história. Então, o alimento da alma é a caridade, é o amor ao próximo. Nós podemos ter tudo de material. O Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, assim, ele faz um comentário a respeito da felicidade. Porque para uns, o que é felicidade para uns não é para outros. Então a felicidade ela seria meio que relativa. Porque para você que está me escutando, a felicidade poderia ser ter muito dinheiro. Para outro que está escutando, a felicidade poderia ser uma noite de prazer. Para outros, a felicidade poderia ser dar um prato de sopa a quem estivesse precisando, a quem estivesse com fome. Então, a felicidade ela seria muito relativa. E aí o Kardec, ele pergunta se existe um meio comum entre a felicidade para todos. E os espíritos, muito sabiamente, eles respondem que para o homem material, ou seja, para o espírito encarnado, o necessário. Para o homem espiritual, ou seja, para o espírito, a consciência tranquila. Então, meus amigos, na verdade, o necessário para suprir as nossas necessidades espirituais já nos faz muito bem. E venhamos e convenhamos, muitas vezes nós temos mais que o necessário. Mas, mesmo assim, nós somos realizados plenamente? Nós estamos preenchidos? Nós somos felizes? Talvez não. Por quê? Porque está faltando algo mais. Algo mais que não está na matéria. Não está no gozo material. Não está nos bens material que se possui. Está na alma. É para estar na alma. É para preencher o espírito que somos imortais, ligados a um corpo de carne e osso. E isso nós só conseguimos através do amor ao próximo, através da caridade para com o semelhante. E a caridade aqui não é só dar algo de material, é dar algo de si.
Porque a caridade, ela pode ser material, quando você dá algo de material para suprir a necessidade da pessoa. Mas ela também pode ser moral. Pode ser a gente parar para escutar. Pode ser a gente dar uma orientação. Pode ser a gente orar. Tantas pessoas estão sofrendo neste momento. Estão desencarnando. Parentes estão desencarnando, estão ficando, estão sem trabalhos, estão sem comer, estão preocupados. E nós? O que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos simplesmente acomodados porque temos o necessário materialmente? Então Jesus, ele nos faz um chamamento. Um chamamento para as necessidades espirituais. Nós somos espíritos imortais, ligados a um corpo de carne e osso. A gente vive muitas vezes aqui na Terra como se a nossa existência ela consistisse única e exclusivamente aqui e agora. Então a gente vive para usufruir e para gozar os prazeres e as satisfações materiais. O que acontece é que Jesus iniciou essa tarefa. E os enviados de Jesus, os benfeitores espirituais, estão continuando para nos mostrar que a vida na Terra é apenas uma fase da existência do espírito imortal. Uma fase. Nós não iremos permanecer eternamente aqui. Só para começar a história, quando a gente nasce, quando a gente reencarna, o nosso tempo, ele já começa a ser contado em ordem decrescente. Ele já está se esgotando, porque nós temos um tempo para partir daqui. Nós nem somos daqui e nem iremos permanecer aqui. Em um determinado tempo, nós iremos partir. Esse tempo, nós não sabemos. Para uns é menos, para outros é mais, de acordo com as necessidades e os compromissos conscienciais e espirituais de cada um. Mas a verdade é que nós temos um tempo e que nós iremos partir. Então, nós temos que atentar para isso, porque quando nós partirmos, quando nós desencarnarmos, nós seremos o que nós somos agora, só que sem corpo de carne e osso. Com o mesmo estado emocional e consciencial. Jesus, em outros momentos, ele já nos falava que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outro momento, ele nos fala de que vale o homem ganhar o mundo e seus prazeres e perder a sua alma. Carla Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Eliane, boa noite, seja bem-vinda. Lourdes Santos, seja bem-vindo também, boa noite. Então é essa reflexão de que Jesus nos traz com esse diálogo para a mulher samaritana. Mas nós não paramos por aí. Porque nesse diálogo, a mulher samaritana, ela diz: Senhor, nós adoramos a Deus nesse monte. O teu povo adora a Deus em Jerusalém. Na verdade, Senhor, aonde é que se deve adorar a Deus? E aí Jesus diz:
na verdade, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja bem, os bons espíritos, no livro dos Espíritos, na codificação espírita, vai nos dar o significado da palavra adoração. O Allan Kardec, ele pergunta, e na realidade é a pergunta 649 do livro dos Espíritos. Qual o significado da adoração? E os Espíritos respondem que adorar significa pensar em Deus. E aí nós podemos pensar em Deus, nós podemos adorar Deus de três maneiras. Seja louvar. O que é louvar? É reconhecer a grandeza de Deus. E esse louvar pode ser, seja em palavras ou em própria música, que são os louvores. Né? A Santo Agostinho já dizia: quem canta ora duas vezes, louvar, agradecer e pedir. Então esse é o significado. Agora veja o que Jesus responde à mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não existe uma forma, não existe uma maneira, não existe um local específico. Adorar em espírito e em verdade, sem formas exteriores. E o que é preciso? O coração, a alma, o sentimento. Não importa as palavras, se elas são bonitas, se elas são feias. O que importa é o seu sentimento para com Deus naquele momento. Isso é o que importa. Outra lição que Jesus dá à samaritana. Porque com os samaritanos, o povo de Israel, né, a tribo de Israel, como sofreu a invasão pelos assírios e sofreu a influência de várias nações, também se tornaram politeístas, acreditavam em vários deuses. E aí começaram a divergir os seus pensamentos. E aí Jesus dá essa nova lição. Mas Jesus não para por aí naquela conversa com a mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus diz assim: vai, chama o teu varão e vem cá. Varão é o homem, né? Ela diz: Senhor, eu não tenho varão. Aí Jesus diz: bem, tu disseste bem, tu não tens varão, porque tu já tiveste 5, e o que tu tens agora não é teu varão. E a mulher olha para Jesus e diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. E continua o diálogo. E aí ela sai, vai à cidade e começa a falar para as pessoas de Jesus, que seria o profeta, que seria o Cristo. Porque quando ela diz: eu vejo que tu és profeta, Senhor, e as Escrituras nos falam do Cristo, o Messias, aí Jesus diz: eu o sou, eu que estou falando contigo. Então ela sai e vai falar para as pessoas do Cristo. E diz: olha, lá no poço de Jacó tem um homem que falou tudo da minha vida. Não será ele um profeta? E nesse intervalo que ela sai, os apóstolos chegam. Porque os apóstolos tinham ido à cidade para tentar comprar comida. E aí eles chegam e dizem a Jesus: Senhor, come.
Jesus mais uma vez aproveita a oportunidade. Uma comida eu tenho para comer, que vós não tendes. E os apóstolos começaram a se questionar, começaram a pensar, será que alguém deu comida a ele? E como Jesus, devido à sua evolução espiritual, captava as ondas mentais, né? Porque a linguagem universal dos espíritos é o pensamento. Então a gente pensa, a gente produz as ondas e produz as imagens. E Jesus, ele tinha toda essa visão espiritual. Aí Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou. É cumprir a obra que ele me confiou. Então Jesus aí, nesse momento, novamente, agora para os apóstolos, Jesus vai falar da necessidade do espírito imortal. Existe a necessidade do espírito encarnado, que são a comida, por exemplo, conforme nós já falamos. Mas existe a necessidade do espírito imortal. O espírito Emmanuel, que foi o orientador dos trabalhos mediúnicos do Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, ele vai falar o seguinte, que Jesus enfatiza aí também a ação, a prática. Porque muitas vezes nós idealizamos muitas coisas, mas não executamos aquilo que foi idealizado. Não fazemos aquilo que foi idealizado. É preciso realizar o que foi feito. Isso, lógico, quando forem coisas que proporcionem o progresso do espírito. Quando forem coisas que não nos prejudiquem o nosso progresso espiritual ou o progresso de alguém. Quando forem coisas que não vá prejudicar alguém, que não vá ferir alguém, né? Então, lógico, nós estamos falando de situações, de idealizações, de projetos construtivos. A importância de nós executarmos esses projetos. E aí o que acontece? Jesus, ele continua o diálogo com os apóstolos. Ele diz assim: olha, vocês estão dizendo que faltam 4 meses para a colheita. Levantai os olhos e vejam o que já está branco, pronto para colher. Outro chamamento para o espírito imortal. Nos diz novamente o espírito Emmanuel no livro Vinha de Luz. Levantai os vossos olhos. Vamos analisar o que significa isso. Quem vai levantar o olho é porque está olhando para baixo. Olhar para baixo naquele momento, naquele contexto do diálogo com Jesus e os apóstolos, significava olhar somente para a matéria. Olhar somente para as coisas materiais. Olhar somente para o mundo material. Levantar os olhos, olhar para o alto. Olhar para o alto, naquele contexto da conversa de Jesus com os apóstolos, significa olhar para o espírito imortal. Tentar ver as coisas espiritualmente e não materialmente. Buscar as verdadeiras propriedades que são da alma e não do corpo. Porque, na verdade, nós só podemos dizer que temos alguma coisa se nós pudermos levar essa coisa para onde quer que nós estejamos, inclusive para a vida além da vida, para o outro lado da vida.
Os títulos materiais, as coisas materiais, elas são necessárias para a nossa vida material, para suprir as nossas necessidades materiais e importantes para o nosso progresso, porque nos propicia condições de progresso intelectual, moral e espiritual. Mas, quando nós partirmos da vida material para a espiritual, nós não iremos levar. E aí, o que é que nós iremos levar? A paciência desenvolvida, a capacidade de perdoar, a capacidade de compreender, a indulgência, a caridade, o amor ao próximo, as lágrimas que nós enxugamos, as pessoas que nós escutamos, às vezes que nós nos compadecemos com a dor e o sofrimento dos nossos irmãos e fizemos alguma coisa, nem que fosse uma prece, para aliviar aquele irmão, para levar esperança àquele irmão. Essas são as verdadeiras propriedades da alma, que isso ninguém tira de nós, e que nós, para onde quer que nós estejamos ou vamos, elas estarão conosco, inclusive o conhecimento adquirido. Então Jesus, naquele momento, está nos fazendo uma referência para buscarmos as coisas espirituais. O Espírito Emmanuel, ele ainda nos faz uma colocação importantíssima, para que nós não nos apeguemos somente nas oportunidades perdidas, nos fracassos realizados, nas dores sofridas, nos problemas que nos acontecem, nas quedas morais, nas vitórias não alcançadas. Que nós possamos também nos apegar àquilo que nós podemos conquistar, que nós possamos mudar o nosso olhar. Levantar o olhar é mudar o olhar, mudar a forma de ver. A mensagem de Jesus, ela é uma mensagem otimista, ela não é uma mensagem pessimista. Qualquer ponto que nós abrirmos o Evangelho, nós vamos compreender, nós vamos ver Jesus nos trazendo uma proposta de mudança de vida, de esperança, de crescimento, não uma proposta de pessimismo, de olhar só o que há de ruim na vida. Nós estamos passando atualmente por um momento importantíssimo para a humanidade e para nós individualmente. Importantíssimo. É um momento de transformação da Terra. É um momento de transição. É um momento em que a Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Estamos passando por essa pandemia. O que acontece, meus irmãos? São mais de 80 mil brasileiros que desencarnaram. São mais de 1.000 brasileiros morrendo, desencarnando todo dia. São mais de 500 mil de pessoas desencarnadas no mundo por causa dessa pandemia. São milhares de pessoas que perderam seu emprego, impossibilitadas de trabalhar. São muitos pais de família, muitas mães de família que não têm o que dar para os seus filhos. Mas o que acontece é que é preciso, mais do que isso, é necessário nós levantarmos o nosso olhar. Nós olharmos para a frente, olharmos para o alto. Jesus, em determinado momento, ele nos diz assim, Deus, olha o que Jesus fez. Jesus apresentou-nos Deus de uma forma completamente diferente.
Porque até antes de Jesus, Deus era um ser vingativo, era um ser carrasco. Jesus nos apresenta Deus, olha que maravilha, com a figura de um pai misericordioso, um pai bondoso, um pai justo, um pai que nos ama. E ainda nos diz mais, de que Deus, que é o nosso pai, não dá um fardo mais pesado do que o filho pode aguentar. Qual é o pai que quando o filho lhe pede um peixe, ele lhe dá uma serpente? Quando o filho lhe pede um pão, ele lhe dá uma pedra? Se nós, sendo maus, imperfeitos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine Deus, que é o nosso Pai misericordioso. Então Deus não dá um fardo mais pesado do que o filho pode aguentar. Porque Jesus sabia muito bem, além da misericórdia de Deus, além do amor de Deus para conosco, que nos dá infinitas oportunidades e condições para nos regenerarmos, para evoluirmos, sabia muito bem que do mundo espiritual nós viemos, e quando nós estávamos lá, muitas vezes, quando estávamos em condições, porque existem espíritos que não têm a condição, que está completamente dementado, sem consciência de si mesmo. Nós imploramos o gênero de prova para suportarmos. Para podermos evoluirmos, nós fazemos uma análise das nossas reais necessidades morais e espirituais. O que é que está faltando realmente para nós sermos felizes, para nós vivermos em paz? E aí nós imploramos, e é nos dado de acordo com as nossas condições e todas as condições para que nós possamos resgatar os nossos débitos. Porque, na verdade, muitas pessoas perderam o sentido da vida. Muitas pessoas não têm um objetivo para viver. E o objetivo é aprender a amar o próximo. Nós precisamos de um objetivo existencial para dar sentido à própria vida. É essa a mensagem de Jesus. Que nós precisamos olhar, levantar o olhar, olhar para o alto, olhar para a mensagem de Jesus e nos preenchermos e buscarmos na caridade, no amor ao próximo, nos necessitados, nos sofredores, o preenchimento espiritual. É necessário isso. Nós buscarmos o preenchimento da alma, para que nós possamos ter ânimo, força e vigor para continuarmos a nossa existência, a nossa reencarnação. Gostaria de finalizar com um fato bem pequeno, bem simples, do Chico Xavier. Chico Xavier, quando ele estava encarnado, que ele psicografava cartas para as pessoas, iam pessoas para a cidade que ele estava, de vários cantos do país, de vários cantos do mundo, né? Centenas de pessoas, eram entregues fichas. E ali de 500, 600 pessoas por dia que estavam ali na fila, ele psicografava às vezes 6 cartas, 8 cartas, não sei, 10 cartas, né? Conforme o pessoal mais próximo dele falava, 6 a 8 cartas. E as outras não recebiam. E ele dizia uma coisa sempre àquelas mães, aqueles parentes que estavam sofrendo com a partida dos seres amados. Minhas mãezinhas queridas, meus irmãos, quando vocês estiverem sofrendo, com saudade, com dor, procurem fazer o bem ao próximo. Procurem ajudar os necessitados. Procurem diminuir a dor dos sofredores. E quando vocês perceberem, vocês estarão preenchidos.
Existe uma história muito interessante que uma senhora, ela chegou muito cedo para pegar a ficha porque o filho tinha desencarnado de um acidente de carro. E ali, depois de algum tempo, já estava lotado, chegou uma outra senhora também para tentar conseguir uma comunicação, porque a filhinha pequena tinha desencarnado. Mas só que a ficha já tinha acabado. E a mulher estava num desespero muito grande. Então aquela senhora que pegou a ficha inicialmente, olhou para a ficha, olhou para a mulher e analisou da seguinte forma: essa pobre mulher, ela está sofrendo mais do que eu. Ela está precisando mais do que eu. E deu a ficha dela a outra mulher. Então elas conversaram, né? Trocaram experiências. E quando foi na hora da psicografia, a primeira carta que o Chico psicografa é justamente do filho da senhora que doou a ficha. E ele começa a carta dizendo assim: minha mãezinha, eu hoje não tinha nenhuma condição de vir falar com a senhora. Mas o seu ato de generosidade, o seu ato de caridade, de compaixão para com a dor de outra mãe, que a filha tinha desencarnado, comoveu os bons espíritos. E eles foram aonde eu estava me resgatar e me trouxeram, embora em condições mínimas, para que eu possa falar à senhora. A morte não existe, mãezinha. Eu estou bem. Depois dessa carta, a segunda carta vai ser da criança, da mãe que recebe a ficha. Então, meus amigos, é com essa mensagem que nós queremos finalizar hoje. O amor ao próximo, a compaixão, a misericórdia, se colocar no lugar do outro, procurar não ser insensível ao sofrimento e à dor do outro, ajudar de alguma forma, ajudar de alguma maneira. Se não tiver nada de material, dê-se, fale alguma coisa para essa pessoa, ore por ela, escute ela, porque dar-se é dar alguma coisa. Porque esses são os alimentos da alma. Esses são os alimentos que nos preenchem espiritualmente, que fazem com que a gente não se sinta vazio interiormente, existencialmente. Então, essa é a mensagem que nós gostaríamos de terminar. E gostaríamos de dizer a vocês e a pedir que, se vocês acharem que essa mensagem ela pode ajudar alguém, vocês compartilhem esses vídeos, compartilhem essa mensagem, porque o poder de alcance às pessoas está no compartilhamento. Quanto mais for compartilhado, mais a mensagem vai chegar. Porque quando você compartilha, você, uma única pessoa, está compartilhando para todos aqueles que estão ligados a você. Então nós tivemos aqui, atualmente nós estamos com 18 pessoas online. Tivemos 24, 27, 31. Então se cada pessoa, e as futuras que virem esse vídeo compartilharem, está aumentando a capacidade para que a mensagem possa chegar às pessoas. Então, meus amigos, chegamos ao final e desejamos a todos, sinceramente, muita paz e muita luz.